dia, Pri, Carol, Natália, Fabi, tudo bem, meninas? Bem, Como vocês estão? Eu estou aqui meio os meus espirros, pedindo a Deus, não deixa eu ficar espirrando, deixa eu ficar espirrando. E aí, tudo bem? Ô, Pri, o que tu está preparando de bom aí para nós? biscoito. Fala que é biscoito. Olha, eu estou no TikTok, estava fazendo biscoito. TikTok fazendo biscoitinho. Vai fazer para a gente no nosso próximo café, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E aí eu só faço porque ela fica o dia inteiro na minha cabeça. Cadê meu biscoito? Cadê meu biscoito? Cadê meu biscoito? Ai, tudo bem, meninas. Não. Vamos orar, meninas, para a gente começar. Hoje a gente vai terminar esse capítulo 14 do livro de João. Tem alguém com o áudio aberto, ele está um pouquinho alto, né? Deixa eu diminuir aqui o meu também. Aqui. Vamos orar, meninas, para a gente começar. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando aí. Todo mundo na expectativa, amanhã não trabalhar, né? Vamos lá, vamos orar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, assim. Essa pergunta ficou na minha mente, né? Eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Aquela velha pergunta, oi, Luci, bom dia. Aquela velha pergunta que todo mundo conhece muito bem, né? Muito antiga, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi com quem tu és, né? Com quem você tem andado? Né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Essa é a pergunta que está no nosso coração hoje. Amém? Senhor, em nome de Jesus, adoramos o teu nome nessa manhã, Senhor. O Senhor é bom o tempo todo e o Senhor tem nos trago até o dia de hoje, Senhor, e nós queremos ter gratidão no nosso coração por mais um dia, mais uma chance, uma oportunidade, Senhor, de nós vivermos aqui, Senhor, e fazermos a tua vontade. Deus, em tudo nós queremos agradar ao Senhor e é impossível para nós não acordar, Senhor, no nosso dia e não pensar, Deus, o que o Senhor quer que nós façamos. Deus, na tua bondade, na tua graça sobre nós, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, que está conosco, Senhor, e que nos impulsiona, que nos motiva o tempo todo, Senhor, para nós estarmos diante do Senhor. Muito obrigada por isso. Obrigada por cada mulher aqui, Senhor, cada irmã, cada uma, Senhor, uma pessoa especial, uma amiga do Senhor, Deus, que tem andado contigo, Senhor, e que o Senhor desperta todas as manhãs, Senhor, e que o Senhor tem dado vida. Muito obrigada por cada uma delas. Obrigada, Senhor, pela família, pela casa, Senhor, Deus, pelo trabalho, Senhor, pela inteligência de cada uma, Senhor, pela capacitação que o Senhor tem dado a cada uma, Senhor, de executar, Senhor, as mais diversas tarefas, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelo coração de serva que elas têm, Senhor. Ó Deus, o desejo de servir ao Senhor, ó Deus, de louvar o teu nome, de te conhecer. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos reunido num só lugar, o Senhor tem feito os nossos corações, Senhor, ó Deus, se unirem, Senhor, para glorificar o teu nome nisso, Senhor. Muito obrigada por esse devocional, por essa sexta-feira, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Hoje a gente vai terminar aqui o capítulo 14 de João, e tem essa pessoa especial aqui, né, nesse capítulo, que é o Espírito Santo, né? A partir do versículo 16 aqui que a gente vai ler, vai falar especificamente assim sobre essa obra do Espírito Santo, e eu queria trazer assim algumas coisas, né, para a gente falar sobre o Espírito Santo, e isso que eu coloquei aqui nessa frase não é nem uma pergunta, na verdade, né, foi uma frase, né, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, porque tem a ver com o Espírito Santo, né, com quem a gente tem andado, né, se é com o Espírito do Senhor,
né, com esse Espírito Santo, esse Espírito que é a própria essência de Deus, da própria vida de Deus, né? Então, assim, as pessoas podem conhecer quem nós somos, né? Por ter essa companhia, essa amizade com o Espírito Santo, né? Que coisa boa é nós sermos pessoas que conhecemos ao Senhor e podemos ser chamados de amigos de Deus, né? Que privilégio. Quem somos nós para o Senhor nos chamar assim, mas é assim mesmo que Ele nos trata, como amigos, aqueles amigos com quem Ele pode contar, para quem Ele conta muitos dos seus segredos, né? Para quem Ele faz revelações, né? E habita em nós, isso é maravilhoso, né? E eu vou começar lendo aqui capítulo 14, a partir do versículo 16 até o 31, meninas. Eu vou ler todo o capítulo e depois a gente vai comentar alguns aspectos aqui do Espírito Santo, né? Uns símbolos aqui, né, que o Espírito Santo tem, que eu creio que o Senhor vai falar conosco. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, né? Jesus falando com seus discípulos, naquela conversa ainda da ceia, como a gente estava lendo ontem, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Jesus fala, né, profere esse discurso todo ali, finalizando, se despedindo, né, dos seus discípulos naquela ceia, e Jesus promete o Consolador. Jesus vem falar sobre esse Espírito da verdade, esse Espírito Santo. É uma das traduções assim para Consolador, é aquele que anima, né? Então, eu queria já te dizer nessa manhã, se você levantou e está desanimada, né? Tem forças contrárias aí, tirando o teu ânimo, o teu vigor, sabe? O Espírito Santo é esse que dá ânimo, que dá alegria, que dá paz, né? Que dá aí um vigor novo, uma energia nova para nós, né? Vencermos tanto esse mundo quanto vencermos esse dia, né? O Espírito Santo esteja aqui em nós, agindo dessa forma. E Jesus começa a falar assim: eu rogarei ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai dar a vocês outro Consolador, o Espírito que vai estar com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito enquanto não passar pelo processo da cruz, enquanto não passar pelo processo de arrependimento, né, de reconhecer Jesus como Senhor. Só quando nós reconhecemos Jesus como Senhor é que nós recebemos o Espírito Santo. E isso já é uma alegria profunda no nosso coração, é assim, é tremendo, é muito já para nós, né? Recebermos dessa porção do Pai. E aí eu fico pensando aqui, assim, Jesus fala que o mundo não vê o Espírito, mas nós o vemos,
porque nós estamos com ele, né? E ele fala, não deixarei vocês sozinhos, como a gente comentou ontem, Jesus foi e não nos deixou como os pais terrenos que infelizmente morrem e nós ficamos órfãos, né? Ficamos sem essa referência, sem a presença deles. Jesus não iria nos deixar sem a presença dele, e a presença dele é o Espírito Santo, né? Ele fala assim, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver. Nós vemos Jesus na presença do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, né? Ele diz, naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Como que Jesus está em nós? É pelo Espírito Santo, é o Espírito de Cristo que nós temos. O Espírito Santo não é uma força, uma outra força, né, uma outra energia, mas ele é o Espírito de Cristo. Isso é lindo. E ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. O Espírito Santo é essa manifestação. Então, assim, todo esse texto aqui, Jesus está falando sobre essa presença, sobre essa vida do Espírito Santo, né? A manifestação de Cristo em nós é o Espírito Santo. Cristo tem o Pai, e o Pai, né? E Cristo tem o Pai, o Espírito Santo tem Cristo, né? E nós temos o Espírito Santo. Então há essa comunhão, essa é a ligação verdadeira que Jesus veio fazer na cruz, né? Quando Jesus morre e nos religa de novo com o Pai, né? E aí Judas vai e pergunta, né? Um dos outros apóstolos que não era o Judas Iscariotes, que também se chamava Judas, né? Como pode? De onde acontece isso? De onde vem isso? Que o Senhor está para se manifestar a nós e não ao mundo, né? Só a nós, só aos discípulos, só aqueles que creem em ti, né? Ele pergunta isso. De onde vem isso? Que você não vai se manifestar ao mundo. E Jesus fala, por causa dessa presença do Espírito Santo. Nós temos a manifestação do Espírito Santo porque cremos nele. O mundo não pode ter. O mundo não verá essa manifestação do Espírito Santo, a não ser através das nossas vidas. Então, meninas, isso é uma realidade muito clara para nós, né? Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente não percebe, mas o mundo tem a manifestação de Deus aqui, de Cristo nessa terra por causa da igreja, por causa dos salvos, por causa dos santos. Nós temos a manifestação do Espírito Santo em nós e o mundo só pode reconhecer a Deus através de nós. Essa é a obra do Espírito Santo. A palavra diz assim que o Espírito Santo é quem convence o mundo, né, do juízo, do pecado. E como que o Espírito Santo atua? É através das nossas vidas. O Espírito Santo não está no cantinho da parede, não está no templo, ele não está num vaso de flor, né? Ele não está ali no microfone que está no altar, na igreja. O Espírito Santo não está nessas coisas. O Espírito Santo está em nós. E quando ele atua na igreja, é por causa da nossa presença também. Nós reunidos ali, quando Jesus fala assim, que 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio, né? Então, assim, o Espírito Santo atua através das pessoas, né? O Espírito Santo não tem um corpo presente vagando por aí. O corpo que o Espírito Santo tem, a forma, né, que ele atua é através das nossas vidas. Então, o mundo só pode reconhecer Jesus através de nós. Eu queria assim, que a gente atentasse para esse valor, né, que o Senhor nos dá, né, como nós somos importantes nessa terra, como a igreja é importante nessa terra. Não que nós somos melhores, maiores, não tenhamos que ter vaidade e presunção, mas assim, por essa presença, sabe, essa manifestação clara e poderosa do Espírito Santo em nós, através das nossas vidas. Como que o Espírito Santo vai falar com alguém? Como que o Espírito Santo vai interceder por alguém? É sempre através das nossas vidas. Por isso que a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos esse templo vivo, né? Que não foi construído por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Nós somos esse invólucro, né? esse vaso, esse ambiente onde o Espírito Santo pode se manifestar, né?
Quem não me ama, Jesus disse assim, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, é do meu Pai. Então, Jesus, tudo que o Espírito Santo comunica a nós é aquilo que Jesus tem comunicado e é aquilo que o Pai tem comunicado. Então, assim, sinta-se privilegiada, abençoada nesse dia. Você tem uma porção daquilo que Deus carrega. Você carrega a imagem e semelhança de Deus. Como que as pessoas vão reconhecer Deus nessa terra? Através das nossas vidas. É lógico que a humanidade vê toda a criação, vê toda a glória de Deus em tudo que ele faz, mas a maior manifestação de Deus nessa terra é através das nossas vidas, vidas cheias, né, do Espírito Santo. Por isso que eu falei essa frase aqui, diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Tu és filha, tu és amada, tu és uma abençoadora, tu és aquele que promove a paz nessa terra, tu é aquele que tem a palavra de vida nessa terra, porque tu andas com Jesus. Amém? Isso é poderoso demais, né? Jesus disse assim, isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, né? Ele ainda ia enviar, porque estava lá no contexto dos discípulos ainda, né? Jesus ainda ia enviar, nós hoje já temos, né? Ele fala assim que esse Espírito nos faria lembrar de todas as coisas. Então, tenha certeza, meninas, que assim, numa hora de dificuldade, às vezes numa hora de conselho, numa hora de que você precisa se apresentar com o Filho de Deus, o Espírito Santo vai te fazer lembrar das palavras do Pai, das impressões do Pai, das experiências que você tem tido com Ele, sabe? Ele usa a tua boca para interceder, Ele usa o teu coração, as emoções do teu coração, para que você traga a presença de Deus no ambiente, sabe? O Senhor, o Espírito Santo faz isso, né? E aí Jesus fala, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz, ele não dá como o mundo a dar, uma paz aparente, uma paz que está baseada em coisas, né? Uma paz que está baseada em filosofias, né? Em ensinos humanos, mas não é aquela paz que a gente sente dentro do nosso coração mesmo. Quantas vezes a gente vai orar e você fala, Deus, me dá paz no meu coração, eu preciso dessa direção, né? Às vezes você está em dúvida a respeito de alguma coisa e de repente você sente paz. Você toma uma decisão e você sente paz, você aquieta o teu coração. É essa paz que o Espírito Santo te dá, né? Na hora das decisões, nas horas das aflições. Quantas vezes a gente, no momento de perda, no momento de dificuldade da nossa vida, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, como você está assim? Como que você consegue manter o equilíbrio, manter, né, uma direção, manter uma calma no momento desse? É a paz que o Espírito Santo te dá, de você não ficar sem esperança, né? Você não é alguém desesperançado, você tem esperança por causa do Espírito Santo, né? E aí Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, ele repete a frase, né? Não se conturbe, não fique preocupado, né? Nem se atemorize. Eu ouvistes o que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Esse é o Espírito Santo. Como é que Jesus voltou para junto de nós? Através do Espírito Santo. E aqui eu queria assim, trazer alguns símbolos, né, para a gente. Jesus fala assim que ele iria rogar ao Pai e era esse Consolador que ia vir. E assim alguns símbolos, né, que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. E é muito tremendo assim como que a gente vê tantos exemplos, né, e tantas formas do Espírito Santo atuar, né, nas nossas vidas. E assim um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba da paz. Nós acabamos de falar aqui sobre a paz, né? A pomba no mundo, né? Tem aquela pombinha branca que simboliza ali a paz para o mundo, né? Todo mundo, né? Todas as pessoas sempre falam nos seus discursos, né? A paz mundial, a paz entre os povos por causa das guerras, mas assim, às vezes as pessoas não têm uma noção do que é isso, né? Essa paz, e essa paz que só o Espírito Santo pode dar. E assim, o Espírito Santo, como que ele se apresentou, como que talvez o mundo tenha tomado emprestado esse símbolo aí da pomba como símbolo da paz, né? Porque assim, lá em Mateus, no capítulo 3, né, fala sobre o batismo de Jesus, quando João Batista vai batizar Jesus, e assim, que os céus se abriram e se viu
o Espírito Santo em forma corpórea, né? Como se ele se manifestasse através de uma pomba descendo sobre Jesus, isso simbolizando assim essa marca sobre Jesus, simbolizando assim essa aprovação, né? Essa cobertura sobre Jesus. E assim essa pomba, né, ela tem um símbolo de renascer também. E quando a gente lembra que quando Noé, depois do dilúvio, né, que abateu sobre toda a terra, e só Noé, os que estavam na arca, que foram salvos, né? Quando ele solta a pomba, né, e ela vai, e daqui a pouco ela volta, uma das pombas volta com um raminho de oliveira, significando que já havia achado uma árvore, né, um lugar onde pudesse pousar, significava ali um renascimento, né, a vida renascendo de novo, né, que haveria vida novamente naquele lugar. Então, assim, essa pomba também traz esse símbolo, né, e essa pomba é símbolo do Espírito Santo, né, traz paz aos nossos corações, purifica as nossas vidas e traz uma nova vida. É isso que o Espírito Santo, essa obra do Espírito Santo em nós, né? E outro símbolo aqui maravilhoso do Espírito Santo é o vento, né? O vento, meninas, assim, símbolo da presença invisível de Deus, né? Nós não vemos o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo se apresenta como um vento, né? Lá no livro de Atos, quando os discípulos lá no cenáculo, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, né? Como aquele vento, né? As pessoas não podiam ver, mas podiam sentir. E é isso. Como é que você sente a presença do Espírito Santo de Deus? Muitas das vezes você sente esse mover no teu coração, né? Algo passa por você que te estremece, assim como o vento, vem esse vento forte, né? Que estremece as nossas vidas, né? E é um vento transformador. Isso que é lindo, porque lá no Pentecostes, né, lá no cenáculo, esse vento veio para transformar a vida dos discípulos, capacitá-los, enchê-los, né, ali de dons, né, capacitá-los a fazer essa obra do Senhor. E esse Espírito Santo vem dessa forma. Embora a gente não veja, a gente sente essa influência do Espírito Santo, né, guiando as nossas vidas, renovando. Então, o Espírito Santo tem esse símbolo também de vento. A gente vê isso na palavra e realmente é o que a gente sente, né? A gente sente esse poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E outro símbolo aqui do Espírito Santo é a água. A água é um outro símbolo, né? A água traz um símbolo assim de purificação, renovação. A palavra diz que nós fomos regenerados pelo lavar do Espírito Santo, pelo lavar da água pura, né? E é isso, o símbolo da água, né? Vem assim falando sobre esses rios de água viva que fluirão do nosso interior. João, né? Nós lemos aqui no João capítulo 7, falou sobre isso, sobre essa evolução, revolução, né, vamos dizer assim, revolução, né, do Espírito em nós, que essa ebulição, né, o Espírito Santo ali se movendo dentro de nós como águas, purificando as nossas vidas, lavando-nos da má consciência, né, a palavra diz isso, e ele traz assim refresco, o Espírito Santo, assim, as águas do Senhor saciam a nossa sede. Então, o Espírito Santo tem esse símbolo de águas também. Isso é maravilhoso, é lindo. Quantas formas que a gente pode usar, apesar da gente não ver, mas a gente sente e a gente tem essa sensação. Quantas vezes você já teve assim num momento de aflição, num momento de turbilhão na tua vida, e você clamando ao Senhor, e de repente parece que veio aquele refrigério, aquela paz, aquele contentamento, né? E realmente parece que você bebeu um copo d'água, que você estava com muita sede, né? No momento de sequidão, e você sente esse refrigério aí no teu espírito. É o Espírito Santo. Que coisa linda, né, gente? É muito assim, é poderoso demais, assim, a gente vê, né? E outra coisa aqui que eu anotei aqui, outro simbolismo do Espírito Santo, né? Água, vento, né? Como uma pomba, agora o fogo. O fogo, né? Quando você está cheio da presença de Deus, você começa a orar. Às vezes você está num momento de oração na igreja, junto com a congregação reunida, e você sente poder, você sente fogo, aquele calor que te queima, né? Do alto da cabeça até os pés, você sente isso. É o fogo do Espírito Santo, né?
E, assim, esse símbolo, né, o Espírito Santo como símbolo do fogo, assim, de purificação, essa presença de Deus, assim, e esse zelo espiritual, sabe, que consome as impurezas do nosso ser, do nosso coração. Às vezes a gente está orando e você termina de orar, você está até, você sua, né, por causa desse calor, né, e é como se fosse esse fogo, né, como se a gente estivesse chegando próximo de um fogo e esse calor aquece o nosso corpo todo, né, e esse calor, gente, me perdoa porque eu estou o tempo todo aqui, né, enxugando o nariz, mas assim, esse calor fala dessa paixão, dessa devoção nossa, né, ao Senhor, essa devoção espiritual, né, e assim, lá no Pentecostes também fala que foram derramadas línguas de fogo sobre os discípulos, né, sobre os apóstolos ali reunidos, línguas como que de fogo, era como se fosse esse símbolo, né, desse formato de uma língua de fogo caindo sobre eles. Então o Espírito Santo também se apresenta dessa forma. São as múltiplas formas, né, as muitas maneiras do Espírito Santo assim atuar em nós, né? E mais um símbolo lindo, maravilhoso para trazer para a gente aqui, o óleo. Quando a gente fala, o óleo, né? Tá cheio do óleo, tá cheio da unção, né? Esse azeite, né? O azeite, esse óleo do Espírito Santo, né? Que fala de consagração, de capacitação do Espírito, né? De capacitação para a gente fazer a obra, de dons, né? O óleo, assim, ele é usado para ungir, né? Tanto para cura, quanto para separar, para consagrar, né? Então, assim, o óleo é usado para consagração do serviço, para cumprir a vontade de Deus. O óleo, né, esse Espírito Santo, um símbolo de óleo, né, era usado para ungir reis, né, ungir sacerdotes, e o Espírito Santo tem sido usado para ungir as nossas vidas. Quando nós recebemos essa porção do Espírito, nós estamos ungidos pelo Senhor, é como se a gente tivesse sido assim credenciado pelo Senhor para agir em nome dele nessa terra, né? Nós somos selados com esse óleo do Espírito Santo, né? Há uma unção escorrendo sobre a nossa cabeça, né? Há uma separação, uma consagração, e esse óleo precioso do Espírito Santo, né? Outro símbolo maravilhoso, né? O último que eu quero trazer aqui é sobre o selo, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é aquilo que sela, né? Que vem assim nos marcar como pertencentes a Deus, né? Como se nós fôssemos propriedade de Deus. O Espírito Santo é esse selo. Naquele último dia final, né? No arrebatamento, aí quando a gente fala tanto do arrebatamento da igreja, né? Como que os anjos, como que o Senhor vai nos reconhecer, né? Lógico, nós temos o sangue de Cristo sobre nós, mas é pelo Espírito Santo, o selo do Espírito Santo sobre nós é que nos marca como propriedade exclusiva de Deus, uso exclusivo de Deus. E quando o Senhor nos olhar, quando os anjos, né, nos virem, eles nos verão com um selo sobre nós, há uma marca, né? Há um nome escrito sobre nós que é o nome de Deus, né? E assim, isso é o símbolo do Espírito Santo, dessa marca, né? O Espírito Santo, assim, ele nos garante a nossa salvação. É como se fosse uma autenticação, né? Aquele carimbo, sabe? Esse é meu, esse é marcado por mim. Então, meninas, assim, que coisa linda, assim, que a gente vê esses símbolos todos do Espírito Santo e, assim, todas essas formas do Espírito Santo atuar, como o vento, como esse fogo, trazendo alegria, como esse selo, né, como esse óleo precioso sobre as nossas cabeças, como uma pomba que traz paz para nós, como essa água viva que flui do nosso interior. Quantas vezes nós já tivemos experiências de às vezes, nós falarmos algumas coisas com as pessoas e as pessoas ficarem assim, bebendo daquilo que a gente fala e não entendendo de onde ela tirou tudo isso, como ela sabia disso, essa revelação. Isso é o Espírito Santo através de você, o Espírito Santo usando a tua vida, sabe? Você tem esse selo, você tem essa marca dessa promessa de Deus sobre a tua vida. Eu me lembro, assim, o Espírito Santo, ele intercede por nós, como nós falamos aqui, com gemidos inexprimíveis. Romanos vai dizer isso, né? Que há uma linguagem do Espírito Santo. E quantas vezes, assim, nós temos experiência de estar orando por alguém
e você começa a entrar numa intercessão profunda, porque o Espírito Santo te leva àquele lugar de revelação. Eu, há um tempo atrás, eu tive uma experiência, assim, é uma pessoa que eu conheço, agora eu conheço ela um pouco melhor, ela é uma pessoa da nossa igreja, mas na época eu não conhecia tanto, não tinha intimidade, e eu acordei um dia aqui em casa de manhã, e aquela pessoa me veio na mente, me veio aquela pessoa, e eu me levantei da cama e pensei, nossa, por que eu estou pensando nela? Meninas, sem, assim, sem tirar nem pôr, o que eu vou contar aqui para vocês, foi eu sentar na cama, eu me levantei e sentei na cama, e de repente eu comecei a chorar copiosamente por aquela pessoa. Chorei, 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 comecei a orar, interceder por aquela pessoa, não sabia por que aquele sentimento, um sentimento me espremendo o meu coração, e eu intercedendo, orando, chorando por ela, assim, fiquei assim, alguns minutos de um choro copioso, sabe, assim, chorando, clamando por aquela pessoa, e vinha o nome dela, e eu orava, e fiquei um bom tempo, né, orando, e depois falei, Senhor, o que é isso? O que é isso, né? Comecei a perguntar ali ao Espírito Santo, e assim, sabe, o Senhor trouxe claramente que era uma intercessão que ele havia trago pela vida daquela pessoa, por ela, sabe, pelo coração dela, para que o Senhor trouxesse consolo, trouxesse paz ao coração dela. E assim, eu chorei muito, naquele dia eu chorei muito por ela, né? E assim, passou ali algum tempo, eu mandei uma mensagem para essa pessoa, né, descobri o contato dela, porque eu não tinha, mandei uma mensagem para ela, e realmente ela estava passando por um momento de dificuldade, que era o momento que ela descobriu que o esposo dela estava passando por um processo de câncer, né? E foi quando eles descobriram, eles estavam em um momento de oração. Então, assim, eu vi claramente o Espírito Santo me trouxe para interceder por ela, apesar de eu não ser íntima dela, dessa pessoa. Então, gente, assim, hoje, graças a Deus, ele já está bem, né? Está num processo aí de tratamento, mas está bem, graças a Deus. E assim, eu vi o quanto que Deus queria trazer consolo e fortalecimento para ela naquela hora. Então, assim, que a gente esteja atento, porque a qualquer momento o Espírito Santo pode nos mover dessa forma, né? Da gente interceder, da gente orar por alguém, né? E como assim que o Espírito Santo faz? Às vezes é você dando um abraço, às vezes você dando uma palavra para alguém, e aquela pessoa vai dizer depois, poxa, como eu me senti confortado, como eu me senti animado, né? Pela sua presença, por você ter feito aquilo, e você pode saber que é o Espírito Santo que está se movendo em você. Então, assim, como rios de água viva, como um vento impetuoso, como um fogo abrasador, né? E assim, de tantas formas, né? Como selo, como óleo, como uma paz, né? Que vem sobre o teu coração. Isso são manifestações do Espírito Santo, e é a promessa do Senhor para nós. E essa promessa já se cumpriu quando você declarou Jesus como Senhor e Salvador, como você confessou a Jesus. E o que a gente precisa? A gente precisa cada vez mais ter intimidade, dar vazão a essa vida do Espírito. Quanto mais a gente conhecê-lo, quanto mais a gente conversar com ele, quanto mais a gente se expor à palavra, né? Conhecendo a esse Deus, não para ter informação, mas para conhecer a face dele, para ter intimidade com ele, o Espírito Santo vai se manifestar cada vez mais em você. O Espírito Santo tem dons, né? A gente não tem tempo aqui de falar sobre os dons, as capacitações do Espírito Santo, mas ele tem um dom para cada um. Para cada um. Se você recebeu Jesus, você tem um presente dado pelo Espírito Santo, que é uma capacitação, que é um dom para você atuar em nome do Senhor nessa terra. O Senhor, ele te dá instrumento, ele te dá ferramentas, ele não te deixa sozinho, mas ele, assim, realmente te dá um aparato para que você possa fazer a vontade dele. E o Espírito Santo trabalha dentro do teu coração, te purificando, sabe? Te livrando das más consciências. O Espírito Santo é aquele que te auxilia num momento de aflição, que você está sendo assaltado por pensamentos malignos. O Espírito Santo vem substituir pela palavra do Senhor. O Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você lê, daquilo que você ouve. Em algum momento, quando você estiver aconselhando alguém, quando você estiver numa conversa, o Espírito Santo vai estar te trazendo informações, vai estar te trazendo, lembrando da palavra, daquilo que você pode aplicar dentro da tua vida. O Espírito Santo é essa atuação de Deus na nossa vida. É esse
assim, é esse amigo, é essa companhia, né? Quantas vezes em choro, em lágrimas, naquele momento que a gente está triste, é aquele consolo, sabe? É aquela lembrança. Quantas vezes que você está orando, né? E você acaba de orar e você já sente um ânimo, sabe? Sente paz no teu coração, a tua visão fica diferente porque você esteve exposto ali à presença de Deus, orando ali, o Espírito Santo vem trazer essa paz ao teu coração. Então, essa é a obra do Espírito Santo. E foi isso que Jesus veio falar aqui nesse capítulo: olha, eu não vos deixarei sozinhos. O mundo não pode conhecer isso que vocês estão conhecendo. E só vocês que recebem a mim, que creem em mim, né, como Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e vou me manifestar, sabe, através do Espírito Santo em vocês. A minha maneira de me manifestar a vocês é diferente da manifestação do mundo, né? E Jesus tem um versículo que Jesus fala assim, nós viremos e faremos morada em vocês. Que nós é esse? Que nós? É ele, o Pai e o Espírito Santo, né? Essa trindade, apesar da Bíblia aqui, a Bíblia não fala, não traz esse nome trindade, mas a gente configura dessa forma porque são essas três formas, né, de Deus: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas; Deus Filho, que é Jesus, né, que é Deus encarnado, que veio aqui morrer por nós; e Deus Espírito Santo, né, que atua em nós hoje, nos preparando e nos fortalecendo até aquele dia final, quando nós vamos nos encontrar nele e estaremos com ele para sempre. Né? Essa é a vida de Deus. Deus, assim, não tem outra vida para nos dar, senão essa vida maravilhosa, que é a vida dele mesmo. Né? Quando a gente pensa assim, sobre o fim dos tempos, quando a gente pensa sobre morte, sobre o inferno, né? Sobre o fim de todas as coisas, o inferno verdadeiro é essa separação de Deus. Né? Deus não tem outra vida para nos dar, ele não tem outra coisa para nos dar senão vida. Deus não deseja nos dar a morte, Deus não é um Deus ruim, né, que prepara o inferno para o homem. O inferno não foi preparado para o homem, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas, infelizmente, os homens que não reconhecem o Senhor, que não querem a vida de Deus, acabarão sendo lançados nesse lugar. E esse lugar não é só um lugar físico, o inferno não é só um lugar físico, o inferno é uma separação eterna de Deus, é viver sem Deus, né? Esses dias eu vi um rapaz dando aquele exemplo, assim, de quando... se você pega um peixe e coloca ele fora d'água, ele vai se debater, porque o habitat dele natural é a água. É a água, né? Se você tirar aí um pássaro, né, do ar, né, coloca ele dentro da gaiola, o pássaro não vive tão bem, porque o habitat natural é estar no ar, é estar livre, voando. E assim como o peixe, o habitat natural dele é estar na água. E qual é o habitat natural do homem? É estar na presença de Deus. Então, quando isso é tirado, o homem, infelizmente, não tem vida de qualidade, não tem vida boa, mas assim, a vida de Deus, essa qualidade dele, todos os atributos dele, ele deu a você e deu a você através do Espírito Santo, habitando em você. E nós voltaremos para ele, estaremos com ele para sempre, eternamente. Essa vida eterna, maravilhosa, né? Estaremos com Deus. E é através do Espírito Santo que o Senhor manifesta isso em nós. Amém, meninas? Que a gente tenha ficado com essa lição hoje aqui, assim, pensando sobre essas características do Espírito Santo, né? Como água, como vento, como fogo, né? Como essa pomba, né? Como esse selo, como essa unção que está sobre as nossas vidas, e que a gente valorize essa intimidade com o Espírito Santo, sabe? Porque Jesus, assim, foi de uma maneira muito especial que ele nos deu isso. Ele só pôde nos dar depois da sua morte, depois que ele foi para o Pai, é que ele nos concedeu o Espírito Santo. E é para nos capacitar e nos fortalecer enquanto nós aguardamos a vida eterna com ele aqui. Amém, meninas? Alguém quer colocar Eu alguma queria coisa? só falar uma coisa, Claro, pode porque falar. eu acho assim, muito interessante quando a gente fala, né, do Espírito Santo, e eu acho que seria muito bom se as meninas pudessem se aprofundar um pouco mais, porque a gente fala muito de Cristo, fala muito de Deus, e acaba que a gente não toca muito sobre o Espírito Santo, né? E eu já fiz o estudo sobre o Espírito Santo.
sobre o que ele é, se a gente pode ou não orar pelo Espírito, pedindo ao Espírito Santo. Então, assim, é um estudo muito bacana, gente, vocês pegar e se aprofundar um pouco mais sobre o Espírito Santo, porque, poxa, o Espírito Santo, ele ensina muito para a gente também na Bíblia. É que a gente, assim, acaba não fazendo muito mesmo. A gente fala, Cristo, Deus, fala pouco sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele tem o ensinamento da Bíblia sobre o Espírito Santo é muito grande e ele é formidável, sabe? Qualquer dia traz para a gente, Pri. Trago, Pode trazer, eu vou pode pegar o compartilhar. caderno. Eu tenho um Isso caderno. é muito É porque bom. meus cadernos é tão bagunçado, Rô. Porque o que acontece? Eu vou pesquisando, aí eu vou colocando, aí depois eu volto, marco outra coisa em cima, junto ali, aí fica muita bagunça. Eu tinha que passar aquele caderno a limpo, porque ele é Eu muito sei. bagunçado, porque eu estudo sobre uma coisa, sobre o Espírito, sobre o poder do Espírito Santo. Aí eu vou lá sobre oração pelo Espírito Santo. Aí quando eu volto, vejo alguma coisa do poder, eu volto para lá e marco de novo. Aí fica muito bagunçado o meu estudo. Meu estudo é todo bagunçado, só eu que entendo. Eu sei, porque eu, assim, eu tenho alguns cadernos aqui em casa também, que eu vou anotando, vou escrevendo, é um assunto, outro assunto, outro assunto, assim fica confuso. Aí, sabe o que eu fiz ultimamente? Comprei, assim, o arquivozinho, né? Que aí eu saco as folhas, aí depois eu vejo, esse assunto é sobre esse, aí eu boto lá junto com aqueles assuntos, porque eu também sou assim, cada dia uma coisa que eu vou anotando, fica confusa, às vezes depois você não acha, né? Aí o arquivozinho é mais fácil, porque aí agora eu vou inserindo a hora que eu quero, onde eu quero. Mas, assim, traz, assim, a gente, qualquer dia a gente podia trazer um estudo, assim, sobre isso, sobre os dons do Espírito Santo, né? É, Sobre os dons, as capacitações, né? Isso seria, assim, bem legal. Na célula, esses dias nós fizemos isso. A gente tem sempre um dia especial na célula, né? E a gente trouxe, assim, um estudo sobre isso, porque a gente estava justamente querendo falar sobre como a gente servir, né? E às vezes a gente precisa descobrir os dons, descobrir qual é o seu dom, né? Descobrir, tem caminhos, né? O Senhor é quem vai dizer, mas assim, tem caminhos que você, às vezes, você está na dúvida e Deus vai te direcionando em relação àquilo. Então, assim, é bem legal também a gente fazer um estudo sobre isso, porque assim, o Espírito Santo, a obra, gente, maior no nosso coração é a obra de Cristo. Jesus morreu por nós na cruz, né? Ele é o nosso Salvador, então nós adoramos ao Senhor, mas o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Que, como a Pri está falando aqui, a gente deve falar sobre ele, sim, e, assim, ter intimidade com ele, sim, porque, assim, é o Espírito de Cristo, né? Ele eu não é sou um outro muito. Espírito, é o Espírito do Senhor mesmo. E tudo que ele faz é revelar Cristo para nós, é trazer a obra de Deus. Então, a gente precisa conhecê-lo, ter intimidade, falar com ele, sim, porque ele é vivo, né? É maravilhoso Eu isso. desde o comecinho, a Fabi sabe, quem tá desde o comecinho sabe. Eu sempre falo, gente, vai orar, ora tudo, mas não esquece de falar com o Espírito Santo, de pedir para o Espírito Santo estar com você. Eu sou assim, eu sou muito chegada no Espírito. Acho que eu falo mais com o Amém. Espírito Santo do que com Deus. Não sei como é que acontece essas coisas, não, sabe? Mas eu sou assim, eu tinha muita curiosidade sobre o Espírito Santo, eu não sabia estudar, eu saí caçando vídeo, aí cacei vídeo do Rodrigo Silva, cacei vídeo de um monte de gente, e fui olhando, fui orando, e fui fazendo esse estudo. Por isso que é tudo bagunçado o meu estudo. Mas eu sou uma das pessoas que fala, gente, não esquece de mencionar o Espírito Santo em todas as suas orações. Pedir para Deus que Ele te entregue mesmo o Espírito Santo e que Ele não te abandone em momento nenhum. Amém, amém. Me lembrei de Davi, como você falou aqui agora. Davi, quando peca, né, e Davi escreve o Salmo 51, o Salmo 32 também, ele fala sobre isso, e ele fala assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa alegria do Espírito Santo que a gente sente, essa paz, esse contentamento. Imagine, né? Às vezes eu penso assim: se eu não tivesse conhecido ao Senhor, onde é que eu estaria? Como é que eu seria? Quem que eu seria nessa terra? Que Sim, pessoa ruim, né? Se tirar o Espírito Santo de nós, se tirar essa vida de Deus de nós, né? E é isso que Davi fala: não retire de mim teu Espírito Santo. é, Pode me tirar meu reino,
pode me tirar meus filhos, né? Davi era como se ele estivesse dizendo isso, tira tudo de mim, mas não me deixe sem a tua presença, Senhor, porque é a presença do Senhor que nos traz vida, né? Fabi, quer falar alguma coisa? Não? Ô, Amém, meninas. Querem? ô, Pode falar, Kelly. Rosane, eu só Oi. queria pedir que na hora que vocês fossem orar, orasse pelo Marcinho, da Tati, porque ele rompeu o ligamento do pé, ele está de atestado. Aí, Tadinho. aí eu falei com a Tatiana agora cedo, 6 horas da manhã. Aí a Tati me falou, aí eu falei assim, eu vou pedir as meninas para estar orando. Amém. Amém. Para a recuperação dele, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Amém. Amém. Aí, Que Deus tenha misericórdia do teu filho, Senhor. Vamos orar, então, meninas. Vamos orar. Nós louvamos ao Senhor, né, nessa manhã por essa obra poderosa do Espírito Santo, que capacita as nossas vidas e, assim, que a gente tenha aí no nosso coração, que a gente tenha intimidade, que a gente cresça nisso, né, com essa intimidade com o Espírito Santo. Amém? Senhor, nessa manhã, muito obrigada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigada por esse Consolador que o Senhor prometeu e que o Senhor cumpriu. Muito obrigada, Senhor, porque sem essa presença, sem esse mover do Espírito em nós não saberíamos aonde estaríamos, Senhor. Quem seríamos nós se o teu Espírito Santo não tivesse nos convencido de que nós somos pecadores, não nos tivesse aberto os nossos olhos para olhar para a cruz, para olhar para o Senhor, se o Espírito Santo não tivesse nos movido, nos trago aqui aos teus pés, Senhor, Deus, onde nós estaríamos. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela obra do Espírito em nossos corações, muito obrigada, Senhor, por esse Consolador que nos anima todos os dias, que nos faz lembrar da Tua palavra, que nos revela a Tua palavra, que nos revela quem Tu és, Senhor. Muito obrigada pela atuação do Teu Espírito Santo, pelos dons que o Senhor tem distribuído à igreja do Senhor. Deus, nós estamos reunidos ali, é por causa dessa comunhão do Espírito, Senhor. Deus, muito obrigada por isso, Senhor, pela vida, pela paz, pela unção do Teu Espírito Santo, por esse selo sobre o nosso coração, por esse fogo que nós sentimos, Senhor, que nos dá poder, Senhor, para nós continuarmos a fazer a Tua obra. Muito obrigada por isso, Senhor, nós te louvamos, porque o Teu Espírito Santo pode atuar na casa de cada uma, na vida de cada uma que é templo do Teu Espírito, cada uma que é habitação do Senhor, Deus, e nós te louvamos por isso, te engrandecemos, Senhor, e pedimos que cada vez mais o Senhor se manifeste, o Senhor se revele, o Senhor dê poder, dê autoridade, dê graça, Senhor, em nome de Jesus, que cada uma irmã aqui, cada uma menina, Senhor, cada uma mulher aqui, Senhor, seja marcada pela atuação do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, que os Teus dons, Senhor, se manifestem na vida das Tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Deus, que elas tenham poder e autoridade para falar em Teu nome, para impor as mãos sobre os enfermos, Senhor, para orar, para clamar, para interceder, Senhor, nessa vida do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós Te glorificamos porque o Senhor é bom, o Senhor não nos deixou sozinhos, e o Senhor nos capacita, Senhor, com essa presença gloriosa, Senhor. Senhor, e nós nos lembramos nessa hora de orar pela vida do nosso irmão Marcinho, Senhor. Deus, nós louvamos o Teu nome pela vida dele, como ele é precioso, Senhor, na Tua casa, Senhor, no Teu reino, Senhor, e oramos, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, intervenha, Senhor, nos ligamentos ali do seu pé, Senhor. Deus, a informação que nós temos que ele rompeu esse ligamento, mas o Senhor é o Deus que pode ligar, o Senhor é o Deus da cura, que traz restauração, que restaura os tecidos, Senhor, os nervos, Senhor, o Senhor é aquele que coloca tudo no lugar, Senhor, dá ao Teu filho, Senhor, em nome de Jesus, recuperação total, restaura, Senhor, em nome de Jesus, dá direção ao Teu filho, Senhor, quanto aos médicos, se existe necessidade de cirurgia, qual tipo de tratamento, Senhor é o Deus poderoso que pode operar na vida dele, abençoa a vida do Marcinho, Senhor, tira toda a dor, Senhor, que o Teu filho, Senhor, tenha, Senhor, uma recuperação total, Senhor, dá calma, Senhor, dá paz ao coração dele, Senhor, em nome de Jesus, que esse tempo em que ele vai precisar, Senhor, ficar, Senhor, de repouso, Senhor, que o Senhor fale com ele profundamente,
Senhor, traz paz, traz direção ao coração do teu filho, traz calma a ele, Senhor. Deus, e que essa dependência do Senhor possa trazer uma nova direção ao teu filho. Abençoa a Tati, os seus filhos, dentro da sua casa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é quem nos une, o Senhor é quem traz esse vínculo, ó Deus, de comunhão entre nós aqui. Muito obrigada. Abençoe, Senhor, o final de semana de cada uma aqui, Senhor. Que seja um final de semana cheio, ó Deus, da tua graça, cheio da tua paz, cheio da tua alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Que Deus abençoe o final de semana de vocês, com muita alegria, com muita graça. Amém. Um bom dia de trabalho aí para vocês.